Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Meus irmãos, é uma honra, um prazer enorme poder estar aqui na frente desse trabalho, no qual nasceu no meu coração e no coração de alguns irmãos. É o nosso Pod Vida, um podcast no qual iremos conversar com alguns dos membros aqui da nossa igreja. Vamos conversar a respeito dos temas bíblicos, temas evangélicos, assuntos polêmicos relacionados ao cristianismo, ao evangelho, onde iremos tirar dúvidas, esclarecer muitas das coisas que para nós às vezes ficam sem respostas. E como não poderia ser diferente, o nosso primeiro podcast, nós estamos trazendo aqui hoje o nosso pastor presidente, Jaziel Pires. A paz do Senhor, meu pastor, tudo bem? A paz do Senhor, É uma honra, um prazer ter o Senhor aqui hoje. Como eu fico feliz, meu coração se enche quando o Senhor aceitou, esse convite e quando o Senhor nos permitiu fazer esse trabalho. Acredito que é um trabalho muito importante, pois iremos tirar dúvidas, explicar muitas coisas qual as pessoas, às vezes por motivo de vergonha, não têm coragem de perguntar, ficam com aquela dúvida no coração e muitas das vezes acabam indo errado por não saber o que é o certo. Amém, é uma alegria estar aqui com vocês, é muito bom estar nesse meio, meio onde nós iremos levar a palavra do Senhor com uma seriedade, também teremos entrevistas, devocionais e muitas curiosidades bíblicas, e é bom a gente conhecer um pouquinho desse lado da nossa igreja, Pastor, uma coisa que os irmãos ficaram bem ansiosos, quando nós falamos que o Senhor ia vir aqui, ia ser o primeiro convidado. Eles fizeram um monte de perguntas e nós liberamos, abrimos para eles fazerem perguntas. Meu Deus! E tanto que nós tivemos que encurtar algumas perguntas aí, para não, senão nós ia virar um dia aqui à noite e não ia dar tempo de responder tudo. Vou pegar aqui as perguntas que os irmãos colocaram, a gente até imprimiu algumas aqui. E uma que me chamou bastante atenção aqui é: como foi a sua adolescência, a sua juventude, pastor? Porque o senhor é filho de pastores, teve algum peso? A sua infância, como foi sendo filho de pastores? Porque eu acredito que quando se é filho de pastor, tem aquele holofote maior, aquela coisa, todo mundo olhando, é o filho do pastor que fez, é o filho do pastor aquilo. Como foi para o senhor essa fase? Meu Deus, já começou com uma pergunta bem pesada, A vida do filho de pastor é uma vida com muita cobrança, Desde pequeno, o pastor tem que sentar ali na frente, tem que ter alguns métodos, tem que saber falar, andar, Porque ele acaba sendo uma pessoa que tem um convívio assim mais com olhares sobre ele. E minha adolescência foi na casa de Deus, Nós sempre, meu pai trabalhava, a gente evangelizava viajando para outros estados, para outros municípios, e também eu comecei cedo essa parte de se me interessar pela parte da palavra de Deus. Aos 16 anos eu assumi a liderança da mocidade da igreja na época, também comecei o meu curso teológico, onde eu fiz 4 anos de teologia, foi dos 16 anos aos 20 anos, então nós tivemos já uma bagagem por ver experiências que o pai passava e por nós sabermos que a utilidade a ser feita, saber que nós podemos ser uma chave, uma peça fundamental no ministério do meu pai e da mãe como ajudadores, Então nós como os filhos, nós sofremos um pouquinho mais, Mas também tinha o privilégio de ter o nosso pai e a nossa mãe do nosso lado, sempre ali nos motivando e Deus nos honrando e muitos milagres acontecendo. Pastor, e uma dúvida, como era em relação assim aos amigos? Porque muitas coisas, a pessoa cristã, ela abre mão de fazer, e na juventude eu acredito que é muito mais difícil. Hoje em dia a gente tem muitos jovens aí, muitos jovens na igreja, e eles falam que é muito difícil abrir mão das coisas do mundo, pois os outros amigos, colegas da mesma idade podem viver certo tipo de coisa e nós, por sermos cristãos, não podemos falar tudo, não podemos assistir tudo, ver tudo o que queremos. Para o senhor, como foi os amigos, essa parte de tipo
a carne querer alguma coisa, mas por estar na igreja, no ministério, a doutrina do ministério qual o senhor congregava não autorizar? Na verdade, a gente pode tudo, né? A gente pode sim. O que nós não fazemos é por amor a Deus, né? Eu posso fazer, isso que é o privilégio de ser livre, né? Eu posso fazer, mas eu escolho não fazer. Então, a minha escolha era o seguinte: eu estudava pela manhã, à tarde eu ia para o Senai, né? E à noite para a igreja. O meu ciclo de amizade era com irmãos, né? Pessoas que nos relacionavam nesse ciclo. Cresci com muitos jovens, muitos adolescentes com o mesmo pensamento. Na minha época nós tínhamos mais uma seriedade, né? Havia mais temor nos jovens. Quando falava de Deus, as pessoas olhavam com um olhar mais sincero, mais certo. Hoje nós vemos que as pessoas estão acostumados, né? Acostumados a errar, acostumados a fazer as coisas ruins. Naquela época a gente podia também, mas nós tínhamos mais comunhão com Deus, oravam mais, jejuavam, né? Os jovens daquela época ficavam em jejum, oravam, liam a palavra de Deus todos os dias. Então eu creio que isso foi a base, né? Não me arrependo de nada, de ter passado a minha juventude na presença do Pai. Pastor, o senhor falou para nós, né, que o senhor com 16 anos foi líder dos jovens, né? Experiência que os jovens te deram que o senhor usa hoje. Algo que aconteceu assim, algo que te marcou na liderança da mocidade. Quando eu lidero jovem, algo que eu peguei assim é a parte da garra, né? Jovens têm aquele entusiasmo, eles sempre querem alcançar algo. Então, algo que é marcante em mim é que eu não desisto fácil, né? Todo mundo desiste e eu estou ali continuando. O pai ainda não falou para mim parar, então eu não vou parar. Então, isso eu peguei muito da juventude, né? O sonho, os anseios, a vontade de crescer. E nós, liderando jovens, nós vemos que muitas mentes, né? Às vezes, a parte da juventude é uma época que a gente tem muitas decisões a tomar, né? Em que área seguir, o que nós devemos fazer, se deve namorar, se vai casar, se vai seguir um plano. Então é uma área muito conturbada, uma área muito pesada a juventude. Mas quando nós estamos lendo a Bíblia, ele nos mostra muitos personagens que teve uma juventude boa, saudável, né? Onde muitas pessoas também foram desprezadas na juventude, mas o Deus ele sempre estava com eles. Pastor, eu sei que o senhor liderou jovens, né? O senhor também sempre atuou na parte da mídia, na parte de som, da igreja. Teve mais algum ministério qual o senhor atuou assim, fortemente, ou sempre só dando uma força por cima, tal? O meu ministério, ele começou no servir, né? Então, desde criança, a gente estava ali, o pessoal da mocidade saindo, meu pai também era líder da mocidade, o pessoal da mocidade saindo, eu ia lá pegar um copinho d'água, eu ali tirava um lixinho, eu ia fazer, sempre estava na parte de servir as pessoas. E eu comecei na área da multimídia, na parte do som, com 7 anos de idade, né? Então tinha meu pai ali tocando, muitas vezes pregando, e eu estava ali regulando os microfones, as fitas cassete, né? Eu lembro uma vez que a banda Kadosh chegou para cantar na igreja, e ele trouxe 16, o pastor Silas trouxe 16 fitas assim, uma em cima da outra. E quando ele foi entregar para mim, ele apertou assim, espalhou todas as fitas. Aí ele pegou, voltou no carro, colocou todas no ponto de novo, aí eu numerei todas elas, nós soltamos, porque o primeiro que elas soltavam fita a fita, ia cantar um hino, ele falava um pouquinho, soltava uma fita, trocava a fita, e tinha os dois lados, o A e o B. Então eu comecei só nessa época. Desde os 7 anos eu já trabalho nessa parte de som, sempre tive mais assim, o ouvido acusado, né? Porque um reloginho que ficava tocando à noite naquele tec já me incomodava. Então eu creio que isso já era trabalhar de Deus para eu perceber as coisas pequenas. Maravilha, maravilha. Pastor, como foi o seu ministério? O senhor começou na igreja? Quando foi a primeira unção? Como foi a preparação? Quando foi o seu batismo? Como foi se preparar para o batismo? Qual foi a sensação do agora eu estou batizado? Como foi isso para o senhor? Meu, quanta pergunta forte! O pessoal que pergunta, e tem mais aqui, hein? Eu venho já do berço evangélico, né? E o meu batismo foi no dia 1º de dezembro de 1996. Né? Eu tinha 16 anos na época, era aniversário da minha avó, né? Então estavam todos os familiares, e eu fui agraciado por ser tido batizado pelo meu pai que me levou à água, então foi um privilégio, né? E dali começou o meu ministério, o meu chamado, né? Logo em seguida eu assumi
a mocidade, depois eu entrei na parte diaconal, né, cuidando da parte de estacionamento da igreja, a parte elétrica da igreja, a parte de manutenção, e de lá para cá eu fui só crescendo. Quando eu me conheci a pastora Shirley, né, eu casei com ela, ela sabia que eu já tinha esse chamado, né? Eu sempre estava no púlpito ali auxiliando o pastor. A nossa vida sempre foi servir, né? Porque eu me espelho muito no Evangelho de Jesus, que é o servir, né? Jesus, ele não veio para ser servido, mas veio para servir todos aqueles que estavam precisando. Então isso, como nós conhecemos a vida de Jesus, nós estamos seguindo a mesma prática. E fomos crescendo, fui levado a diaconato, fui levado ao pastorado, né? Eu não passei pelo presbitério, eu fui ao pastorado. O nosso pastorado foi em 2006, então eu fiquei 10 anos, de 96 quando batizei, até ser ungido a pastor, foi em 1996, eu fui ungido a pastor na igreja Vida, né? E eu creio que naquela época o Senhor já tinha um plano sobre a minha vida. Então de lá para cá a gente não parou. Foi muitas experiências que nós acrescentamos em nosso ministério. Ô pastor, quando o senhor foi ungido a pastor, foi uma surpresa? Deus já tinha falado ao senhor que o senhor ia ser ungido? Como foi? Quando nós temos um relacionamento com Deus, e essa parte da unção é algo que aos meus olhos eu não queria, né? Eu não ansiava. Tem gente que anseia, quer estar como pastor. Eu não ansiava isso não, por quê? Porque eu via os meus pais trabalhando e muitas vezes ia e pessoas vidas eram mudadas e muitas vezes eles eram criticados e por diversas vezes a ingratidão, né? Eu acho que esse sentimento da ingratidão é um dos sentimentos maiores, né, que a pessoa tem. Tanto é que na Bíblia ela nos relata sobre isso, né? Fala de 10 leprosos e esses leprosos, somente desses 10, somente um voltou para agradecer. Então essa parte eu não queria assumir, eu não queria entrar no ministério. Mas quem é escolhido não tem escolha. Então eu fui ungido a pastor e de lá para cá eu vim servindo a Deus com todo o meu coração, com todo o meu carinho, com toda a vontade e garra para levar a palavra de Deus. Pastor, nós sabemos aqui que o senhor trabalhou muito tempo no SESC, né? Na parte da mídia, na parte instrumental, e o senhor falou para nós que começou com 7 anos na mídia. E te ajudou no seu profissionalismo, esse começar na igreja te ajudou? Como foi? Te influenciou o senhor querer trabalhar nessa área? Pelo fato do senhor já vir na igreja mexendo na parte da mídia ou não? Essa parte de som, elétrica, eletrônica, né, minha formação no Senai Elétrica e Eletrônica, foi algo que eu sempre gostei de fazer, né? Sempre gostei de fazer experimentos e quando trabalhando no som da igreja me proporcionou isso. A única diferença que deu para eu me decidir a trabalhar com essa mídia ou não foi que eu já tinha experiência. Então eu não precisei trabalhar para ter experiência, eu já tinha experiência, só precisava exercer. Então quando eu entrei na área de eventos, eu comecei na parte de fazer shows, né? Viajar ao Brasil e eu fazia shows. Então fiz shows por vários estados. E nesses eventos aí que eu realizava, né, um dos pastores da banda Logos, que é uma banda muito conhecida no Brasil, aqui em São José dos Campos, ele me convidou para mim fazer uma temporada de eventos com ele 6 meses, né? E nesses 6 meses eu tinha acabado de casar, então nós fomos até a casa dele. Ele falou: não, meu filho, dessa condição não dá, melhor você cuidar da sua casa, cuidar da esperança, né? Mas eu sempre, isso aí me ajudou, a igreja sempre me ajudou nessa área, já começando, sabendo qual era a minha vontade, qual era a minha aptidão, né? Eu não precisei ficar na adolescência, sempre vou fazer o que eu não vou. Eu já tinha essa provisão no sangue. Então, hoje trabalhar com multimídia, trabalhar com vídeo, projeção, trabalhar com iluminação, né, com vídeo, né, minha formação em comunicação social, comecei em jornalismo, só que jornalismo tinha muita pauta, né, e eu não gosto de escrever, eu gosto de poder estar fazendo, mas não gosto de fazer escrevendo pauta, essas coisas. E no jornalismo tinha muita pauta. Então, no meio do caminho da faculdade de jornalismo, eu mudei para a rádio e TV. E a rádio e TV já tem mais a produção, a direção, a fotografia, né? E é outras áreas. Então de lá para cá eu comecei a trabalhar
Deus me privilegiou de trabalhar no SESC, né, que é uma empresa onde nós temos muitas áreas diversificadas e trabalhamos com muitos artistas, eventos, tanto nacionais como internacional, show internacional, né, palestras, muito abrangente, muito grande, né, uma empresa muito grande. Isso me somou, né? Então eu creio que hoje eu trabalho com a divulgação do Evangelho, nós estamos entrando nas mídias sociais graças a esse meu conhecimento e relacionamento com as multimídias. Entendi. E o senhor é apaixonado, né, pela parte do som, né? A gente percebe pelo som da igreja, a qualidade, o investimento, o cuidado que o senhor tem com os instrumentos, né? É uma coisa linda. Pastor, voltando um pouquinho ao assunto, o senhor falou aqui sobre ingratidão. E essa parte de ingratidão, tem uma pergunta que o pessoal mandou aqui, que é assim: o que mais entristece o pastor na igreja? O que mais te entristece, pastor, dentro da igreja, no ministério, assim? Hoje, como pastor, o que mais me entristece é ver pessoas, né, que conhecem o caminho correto e caminha pelo caminho que vai trazer só dor de cabeça e coisas ruins. Então eu fico triste em ver as pessoas se dar mal na vida por escolha dela mesma, né? Eles preferem fazer coisas que não agradam ao Senhor e acabam pagando esse preço. Então isso me entristece muito, ver pessoas sofrendo, né? Sofrendo. Entendi. Pastor, deixa eu pegar um pouquinho de água aqui pra gente tomar, porque só falar, conversar, não dá, né? Vamos para o pastor. Obrigado. Opa. Pastor, aproveitando que a gente está nesse tema, fizeram outra pergunta, o pessoal aqui está curioso. O que mais agrada o pastor na igreja? O que mais agrada ao pastor na igreja é o temor ao Senhor, né? Salomão, ele fala que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria, né? E nós vemos que temer a Deus é o quê? Primeiramente é respeitá-lo, né? Respeitá-lo como nosso dono, como nosso Senhor. E quando eu vejo uma pessoa zelando da casa do Senhor, zelando pelas vidas, dando bom testemunho, isso me agrada muito. Entendi. Pastor, e assim, para o senhor, uma pessoa que zela da obra, cuida e do nada acaba o amor pela obra, deixa a obra de mão, o que o senhor acha que influencia tanto essa pessoa assim? É decepção? É Satanás trabalhando na vida dela? Porque nós sabemos que o diabo anda ao nosso derredor jogando setas, flechas. O que, na sua percepção de vista, o que pode fazer uma pessoa desistir assim do evangelho? Porque eu mesmo já cansei de ver pessoas tão dedicadas no evangelho e de uma hora para outra simplesmente abandona, não tem mais desejo, não tem mais vontade de fazer. O que faz o crente desistir é quando ele para de orar, quando ele corta o relacionamento com Deus e acaba já acostumando a viver sem Deus. Então as demais coisas acaba sendo habitual. Ninguém sai da presença de Deus se experimentou a perfeita vontade do Pai. Aquele que viveu no ato do Senhor, aquele que viveu na presença, aquele que teve um relacionamento com Deus, não sabe viver fora desse caminho, porque não há alegria fora de Deus. Então, se a pessoa deixou a obra do Senhor, deixou de fazer, deixou de zelar, não é por decepção humana, não é por o que o inimigo tentou, mas é porque ela perdeu o relacionamento com o Pai. Ela deixou de conversar com o Pai, ela deixou de olhar para o Pai e acabou olhando as circunstâncias. E quando nós olhamos para as circunstâncias, nós acabamos nos decepcionando, acabamos nos entristecendo e acabamos deixando e voltando para trás. Então, quando a pessoa sai é porque ela parou de orar. Pastor, aproveitando que a gente está nessa pauta, referente ao batismo com o Espírito Santo, o senhor acredita que depois que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, o desejo dela de permanecer na obra aumenta? Porque eu conheço muitas pessoas que chegaram em mim e falaram: mas eu não sou batizado com o Espírito Santo, isso me dá desânimo, eu vejo todo mundo sendo batizado com o Espírito Santo, eu vejo todo mundo falando em línguas e eu não consigo, para mim não acontece.
no seu ponto de vista, assim como pastor, o que falta para essa pessoa? Por que o Espírito Santo não batiza todos no mesmo tempo? O senhor conversou comigo um tempo atrás e nos explicou sobre o Espírito Santo estar sobre, estar dentro. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor agora, para quem está de fora poder entender o que é o batismo do Espírito Santo, o que a Bíblia fala do batismo do Espírito Santo, onde que fala, como é, evidências. Aqui na Igreja Apostólica Vida, nós prezamos muito com relacionamento, né? A palavra-chave da Bíblia é relacionamento. E para nós termos relacionamento com o Pai, Filho, nós temos que ter relacionamento também com o Espírito Santo. Então a nossa prioridade é o quê? Conhecer mais a Deus. Nós não tem como nos relacionar e ser batizado com o Espírito Santo se nós não conhecermos a Deus, né? E o batismo do Espírito Santo, ele é dado à pessoa, aquelas que relacionam através da oração, através da leitura de Bíblia, da busca pela santidade, né? Porque sem santificação ninguém pode ver a Deus. Então nós vemos que as pessoas estão com desejo, mas não abrem mão dos caminhos errôneos, né? Não abrem mão do conforto. Quando nós queremos algo, nós temos que dedicar a esse algo. E o batismo do Espírito Santo, ele vem através desse relacionamento, e ele vem assim para as pessoas que estão buscando de Espírito e em verdade. E quando ela é batizada, ela tem um relacionamento maior com Deus. E o falar de língua, ele é o quê? Ela é uma edificação para a pessoa. A Bíblia nos fala que o falar de línguas estranhas se edifica a si mesmo. Quando eu falo língua estranha, eu não estou edificando as pessoas que estão à minha volta, mas eu estou se edificando. E para nós edificarmos, nós temos que ter essa relação com Deus, que é a vontade de Deus de nós sermos alegres. Então existem algumas situações que o Espírito Santo ele opera, né? O Espírito Santo, ele muitas vezes ele nos conduz a seguir um caminho, porque é Ele que nos convence. O homem não convence ninguém do mal, o homem não convence ninguém do erro. Quem convence o homem do erro e do mal é o próprio Espírito Santo. Quando nós damos autoridade, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos morada do Espírito Santo, né? Para Deus nós somos um filho, para Jesus nós somos uma noiva, e para o Espírito Santo nós somos morada. Então o Espírito Santo ele habita em nós. E há algumas atuações do Espírito Santo. Quando nós olhamos em Atos 2, nós vemos que o Espírito Santo ali desceu naquele dia, né, sobre todos que estavam ali, né? A palavra sobre todos quer dizer, ele não está dentro da pessoa, ele vai estar sobre a pessoa. E ali ele usa, né? Às vezes nós estamos louvando, as pessoas estão no clamor, no fervor ali do culto e sente a presença, né? E muitas vezes não está nela, mas está no ambiente onde o Espírito Santo está sendo derramado. Essa pessoa, ela sente. E também tem a parte que o Espírito Santo está dentro de nós. O que é a parte que nós estamos caminhando? Ele está sempre ali falando, olha, não vira aqui para a direita, não vira para a esquerda, está nos orientando. Então, as nossas vontades, os nossos sentidos, os nossos desejos, todos controlados pelo Espírito Santo. E também nós podemos sermos palavras, né, bocas de Deus através do Espírito Santo, dando uma palavra profética, falando algo que Deus nos ordenou a falar. Então ele nos usa dessas formas. E eu vejo assim que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que está relacionando com Deus através da oração. Entendi. Pastor, então, conforme o senhor falou aqui, vou colocar um exemplo, está usando eu. Eu estou prestes a fazer alguma coisa e algo dentro de mim está falando para não fazer. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo me conduzindo. Aí o livre-arbítrio é meu, tomar a decisão certa ou errada. Sim. Ele não interfere nisso. Não. De jeito nenhum. Sempre a decisão final fica por conta A de gente tem que abrir o coração e obedecer à vontade de Deus. Pastor, e Satanás, ele tem o poder de nos fazer pecar? Não. Satanás ele não tem poder de nada. Primeira coisa, todo o poder foi dado a Deus, né? A Jesus Cristo. Satanás ele não tem poder. A única coisa que Satanás ele pode fazer, o que é? Ele é astuto, né? Ele é astuto. E a palavra de Deus diz que ele é acusador. Toda vez que nós fazemos algo que não pedimos perdão, ele nos acusa diante do Pai. E ele também, o que ele faz? Ele coloca intenções no caminho, ele coloca ali pratos, né? Ele coloca muitas vezes desejo para a gente entrar, mas ele não pode fazer o pecado. A decisão de pecar é nossa. E em relação a gente vê muito, né, Satanás trabalhando assim
e destruindo vidas, né? Nós vemos que é Satanás mesmo que está acabando com a vida das pessoas. Fica uma pergunta aqui: legalidade. Como funciona a parte da legalidade? Nós damos legalidade? Eu posso dar uma legalidade para Satanás sem eu saber que eu estou dando? A legalidade é dada através de palavras, atitudes? Como que funciona essa parte da legalidade? A legalidade ela tem um âmbito muito grande, né? O que é legalidade? Quando você dá autorização para que alguém venha atuar sobre a sua vida e na totalidade, né? E essa legalidade muitas vezes não é nós que damos, às vezes é os nossos pais, né? Por ser uma autoridade na nossa vida, ele nos faz algo, né? Nos dá ordem ao mundo espiritual para que a nossa vida seja conduzida por aquele algo. Às vezes leva nós para benzer, leva nós para fazer alguma coisa que não está relacionada a nós. Então não é a nossa vontade muitas vezes. E todas as vezes que nós fazemos algo que foge dos princípios da palavra do Senhor, nós estamos dando a legalidade de o inimigo nos acusar, né? Tanto quando a gente faz algo errado e todo mundo vê, a primeira coisa que eles falam, não foi ele que fez? Não é ele que vai para a igreja? Então essa é uma legalidade dada. Então a parte da legalidade, para o inimigo poder trabalhar em nossa vida, tem que ser dada a ele. Ele não pode atuar se nós não dermos essa legalidade. Entendi. Pastor, então, no caso, se nós orarmos, se revestirmos, blindarmos, Satanás não tem poder nenhum sobre nossas vidas. Satanás ele não tem poder. Nenhum. Não tem poder. Nada. Ele não tem poder. Ele só pode influenciar, Sim. no caso, né? O nosso poder, o poder sobre nossas vidas, só de Deus. Nós temos o poder na nossa vida, nós temos a decisão, né? O livre-arbítrio, que Deus não interfere nisso, né? E nós podemos dar, né, na verdade, a nossa vida, a direção da vida para quem nós quisermos, né? E toda vez que nós estamos longe de Deus, que nós não temos um relacionamento com Deus, nós estamos influenciando por uma coisa que não é Deus, né? Quando você está no ambiente de Deus, quando você está lendo a palavra, orando, você está sendo influenciado com Deus. Existem duas coisas no ser humano: a carne e o espírito. Então nós podemos ver que aquilo que vence é aquilo que nós alimentamos mais. O que nós temos alimentado mais? Os desejos da carne, ou nós temos alimentado mais os desejos do espírito? Então vence aquele que nós alimentarmos mais. Entendi. Pastor, uma perguntinha que o pessoal tinha perguntado aqui, né, também. Qual o seu versículo preferido? O senhor tem algum versículo preferido na Bíblia? O senhor tem algum capítulo preferido? Um que te inspira, te motiva, assim, que sempre te acalenta quando o senhor está precisando? Eu tenho um versículo que é no livro de Crônicas, né? 2 Crônicas 7,14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a face do Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, aí eu, Senhor, o ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Então nesse versículo nós vemos que ali está todo o direcionamento para uma vida cristã. Se nós seguirmos os passos e continuarmos firmes na presença do Pai, não tem como dar ruim, não tem como dar errado. É uma receita para a vida. Então eu sempre pego esse versículo, sempre vejo, falo: não, o Senhor, Ele é o meu pastor, Ele está comigo, então Ele é o meu dono, a vontade não é minha, mas a vontade é de Deus. Pastor, o senhor acabou de falar do versículo, né? Que se o meu povo se arrepender dos pecados, né, eu perdoarei. Todo mundo tem segunda chance, todo mundo tem a oportunidade de se arrepender enquanto a vida? Na verdade, todos nós fomos agraciados pela graça de Deus, né? Isso não vem de nós, vem do Senhor Jesus. E a graça o que é? Um favor que nós não merecíamos. Todos nós fomos perdoados. O perdão já foi dado na cruz do Calvário. Todos nós fomos sarados na cruz do Calvário. Todos nós temos direito à salvação. Nós não precisamos adquirir o direito à salvação. Todos nós já temos o direito à salvação. Todos nós temos direito a um Deus, nós temos direito ao Senhor. Isso já foi dado para nós. Não há mais condenação. Mas há um porém, nós precisamos estar em Cristo. O que é estar em Cristo? A partir do momento que eu abro minha boca e confesso, com a minha boca eu confesso, falo: ó, o Senhor Jesus, Ele é o dono da minha vida. E eu falo: Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Escreve meu nome no livro da vida. A partir deste momento eu me torno morada do Espírito Santo, me torno legal, né? Eu me torno filho legal de Deus através de Jesus Cristo, e assim eu tenho o direito à vida eterna.
O que, quando a palavra de Deus fala de salvação, nós temos que ser salvos, o que é? Da ira de Deus. Qual é a ira de Deus? A condenação eterna. Então todos têm direito, só não vai para a eternidade com Deus aqueles que não querem, porque todos têm o direito, todos. Pastor, já que a gente está nesse assunto, pessoas que morreram e não conheceram a Deus, pessoas, um exemplo, tá? Vou colocar um exemplo, uma pessoa que não teve religião, ela nasceu, cresceu, faleceu e não teve o contato, não conheceu, nem sequer ouviu falar de Deus. Hoje ainda, nos dias de hoje, tem tribos que estão isoladas, afastadas, né, que não têm contato nenhum. Como que essas pessoas vão conhecer a Deus? Como que elas poderão ser salvas um dia? O homem, ele é feito de corpo, alma e espírito. Não importa qual religião, não importa qual crença, ele é feito de corpo, alma e espírito. O espírito é o fôlego de vida, aquilo que Deus nos deu, é a essência de Deus que está em nós, né? O corpo é a matéria vai acabar, a matéria é passageira, a matéria desgasta, né? E a alma, né? A alma é aquilo que é a nossa fonte de vida, que é o quê? Quando a gente tem a nossa consciência, quando a Bíblia fala nos guardar no nosso coração, a palavra de Deus fala assim, guarda a nossa alma. Então, a pessoa pode ser de qualquer lugar que não conheceu a Deus, ela sabe o que é certo e errado. Se uma pessoa que nunca ouviu da palavra de Deus, ela sabe que não pode matar, ela sabe que não pode roubar, ela sabe por quê? Porque ela tem a essência de Deus, ela tem o fôlego de vida de Deus. Então isso não precisa estar num lugar aonde todos conhecem, porque já vem de dentro de Deus. Então se a pessoa semeou o bem, se a pessoa fez o bem, Deus ele é justo, ele vai tratar isso com justiça. Entendi. Pastor, e se hoje, colocando no dia de hoje, o senhor acordasse amanhã e soubesse que tudo isso que viveu do Evangelho, todo esse tempo, nada disso era verdade, nada, não é o caminho a se seguir, o que o senhor faria? O senhor continuaria seguindo a Deus, arriscando, pela fé? O que o senhor faria se o senhor descobrisse amanhã que tudo isso que viveu, o Evangelho, tudo isso foi uma mentira que nunca existiu, que o senhor estava sendo enganado por essa religião esse tempo todo? O que o senhor faria? Esse momento, assim, eu acho que é impossível acontecer, né? Porque o relacionar com Deus não tem como a gente ser superficial no que faz. Nós acreditamos. A palavra de Deus diz que aquele que crê em Jesus Cristo, esse será salvo. Então não tem como acordar e falar, não era verdade. Por quê? O meu relacionamento com Deus, a cada dia, eu posso ver o milagre do Senhor, eu posso ver a mão de Deus sobre a minha vida, eu posso ver o Senhor trabalhando em várias áreas da vida das pessoas através da nossa. Então não tem como nós duvidarmos disso. Nós acreditamos, nós temos a certeza que há um Pai no céu, de mãos abertas para abençoar, há um Jesus que pagou o preço por nós e nos salvou, então não há essa possibilidade. Entendi, porque eu fiz essa pergunta para o senhor, pastor, porque eu já vi assim, né, nesses anos de vida, amigos meus próximos que eram os cristãos, seguiam a palavra e de uma hora para outra simplesmente mudaram, falaram, não quero, isso não é para mim, não aceito, não vou mais viver, vou procurar outra religião, então não vou saber de religião nenhuma. Nesse caso, assim, essa pessoa ela teve um verdadeiro contato com o Espírito Santo, ou o senhor acha que ela só sentiu ele, igual o senhor explicou, por cima, estava só sobre a presença, só sobre essa pessoa? Um ponto de vista pastoral, ele teve um verdadeiro relacionamento com o Espírito Santo ou ainda não? Na minha visão, essa pessoa, na verdade, ela fingiu, né? Eu estou sentindo, na verdade não estava sentindo, eu estou na presença, na verdade não estava na presença. Ele teve uma vida de falsos aparências, né? De uma falsa convicção, que nem ele mesmo acreditava nisso. Se a pessoa desistiu e parou, porque ela não acredita, então ela nunca acreditou nisso, ela nunca se relacionou. Existe um louvor que diz, aquele que entrou, né, no Santos dos Santos não sabe viver em outro lugar. Então aquele que tem Deus quando ele acorda, Deus quando ele está ali almoçando, quando ele está trabalhando, aquele que convive com Deus, não tem como viver sem Deus.
Deus é a alegria, é a nossa alegria. E aquele que experimentou a alegria, ele não deixa Deus e não tem dúvida desse Deus. Pastor, nós percebemos aqui na igreja que o senhor é um homem que lê muito, o senhor ensina, o senhor traz a palavra, o senhor ministra ensinando, né? Isso foi um dom dado por Deus, sempre foi do senhor? Como o senhor, como o senhor leva uma pregação que o senhor traz um estudo para nós? O senhor se preparou? Foi a sua vontade ensinar? Como que é para o senhor assim? Porque o senhor, quando traz a palavra, o senhor automaticamente nos dá um ensino junto. E é poucas pessoas que nós vemos fazendo isso. Para mim, toda vez que eu vou falar, né, toda vez que eu irei pregar, né, anunciar a palavra do Senhor, eu tenho muito temor, né, e dá um tremor também. Sempre tem muita referência. A condução é do Espírito Santo, né? Eu posso preparar, eu posso ter ali o texto na mente, mas o Espírito Santo que nos guia, né, para saber qual é a intenção daquela palavra, né? Se ela está ali para curar, se ela está ali para restaurar, se ela está ali para ressuscitar o morto, né? Então nós temos essa condução. E o meu ministério da palavra, ela já começou muito antes de eu ser concebido pela minha mãe, né, pela minha gestora. Então eu creio que o meu nome, né, Jaziel, ele foi, naquela época minha mãe já era professora da escola dominical, né, quando eu nasci, e ela ia dar aula sobre o profeta Jaziel no domingo. Ela se preparou durante a semana, porque nós quando víamos para a aula da escola bíblica, nós temos as referências todo dia para lermos, né? A segunda-feira versículo tal, a terça-feira versículo tal, a quarta. Então essa referência é preparada a semana inteira para nós termos essa aula no domingo. Minha mãe dava essa aula no domingo e ela ia falar sobre o profeta Jaziel, né? E nós vemos que ali, né, aprove ao Senhor eu nascer naquele domingo, no domingo que ela ia dar aula, né, sobre o profeta. Então ela pegou e falou: olha, eu já estou preparando para falar sobre o profeta Jaziel, então o nosso filho vai ser o nome Jaziel. Então desde de lá para cá eu posso ver que o Senhor já tinha um plano, um chamado sobre a minha vida através da palavra, através do ministério da palavra, né? E eu creio que esse chamado é muito importante, porque falar para as pessoas é algo extraordinário. Mas não basta só falar, você tem que convencer. E para você convencer, você tem que ter o quê? Um exemplo de vida, um exemplo de oração, um exemplo de leitura, né? Eu não posso pedir para alguém ler a Bíblia se eu não leio. Eu não posso pedir para alguém orar se eu não oro. Eu não posso pedir para alguém jejuar se não jejua. Como eu vou falar, vamos evangelizar se eu não evangelizo, né? Como eu posso falar que Jesus cura se eu não fui curado? Então temos que ter esse embasamento, né? Nós temos que estar letrados nesse ministério. E o chamado de ministrar, ele assim, eu corri muito, né? Porque na minha adolescência eu era uma pessoa assim introvertida, né? Eu não falava muito, né? As pessoas para tirar uma palavra de mim era difícil. E graças a Deus o Senhor ele trabalhou nessa minha área, né? E hoje eu consigo ministrar com a ajuda de Deus. Toda a ministração é como se fosse a primeira ministração. Ainda dá aquele frio na barriga, Com toda a certeza. ministração, Com certeza. aquela ansiedade, né? Com certeza. Fica, meu Deus. Pastor, o senhor, já bem experiente, se inspirou em alguém? Tem algum pregador que o senhor se inspirou? Alguém que te motiva, que o senhor fala, esse pregador é um exemplo? Tem alguma pessoa, tem alguém assim? Eu fui privilegiado nessa área, né? Eu desde criança, assim, eu vejo minha mãe pregando, eu vejo meu pai pregando, então eu tenho meus tios, né? Eu tenho algumas pessoas no meu âmbito familiar que sempre levou a palavra do Senhor, né? Então desde pequenos tivemos muitos pregadores, tanto nacionais como internacionais, que foram referência para nós, né? E hoje nós temos grandes pastores, grandes pessoas que estão liderando essa parte da palavra, né? Nós temos um carinho muito especial pelo pastor Bittencourt, porque desde pequenininho eu ouço ele pregar a palavra da verdade, a palavra autêntica. Então ele também é um exemplo para mim. E eu vejo que quando nós vemos a pessoa falando de Deus e a vida dela
transformada, um exemplo em atitude, um exemplo aonde ela passa, nós devemos seguir esses exemplos. Então eu fui um privilegiado nessa área. Ah, entendi. Pastor, o pessoal mandou uma pergunta e eu também, é até minha curiosidade também. Perguntaram assim, pergunta para o pastor Jaziel, da onde surgiu o nome Igreja Apostólica Vida e qual o significado de apostólica? É uma igreja que teria apóstolos? A Igreja Apostólica Vida, ela é uma igreja contextualizada na palavra de Deus, né? O alicerce nas Sagradas Escrituras e nos ensinamentos de Jesus. Por isso apostólico, aquele que segue a Jesus. Então nós seguimos os princípios de Jesus Cristo, né? A palavra de Deus através do exemplo de vida, né? Uma igreja composta por cristãos já que tem a certeza, sim, do novo nascimento. Nós temos que ter a certeza desse novo nascimento através do sangue de Cristo, né? E buscamos amar a Deus sobre todas as coisas, né? E também ao nosso próximo como a ti mesmo, que é o mandamento do Senhor. Então, apostólico quer dizer aquele que segue os passos de Jesus. O nosso intuito é o quê? Buscar a Deus de todo o nosso coração e servir ao próximo naquilo que nós estamos ali prontos e preparados para servir. Então a igreja ela nasceu nesse intuito. Lembrando que nós nunca tivemos a intenção de abrir igreja, nós nunca tivemos no nosso coração, eu vou ser um pastor numa igreja, eu vou ter um ministério, nunca foi essa a nossa intenção. Foi algo que nasceu no coração de Deus e nós, através de obedecermos a palavra de Deus, nós seguimos esse caminho. Então no dia 2 de junho de 2019, né, foi inaugurada a Igreja Apostólica Vida, né, com o Evangelho, com a finalidade de quê? De nós nos reunir, irmãos, na fraternidade, na comunhão, né, e ali nós reunirmos para prestar o quê? Um culto de adoração a Deus, que é o nosso culto racional, e proclamar a mensagem do Evangelho para aqueles que chegam, a mensagem autêntica, simples. Jesus ele é simples, não precisa enfeitar, não precisa nada demais. Jesus ele é simples, a palavra de Deus é amor, e é o que basta. E cultivar o que? A comunhão e o bom relacionamento entre os irmãos e a sociedade. Então a nossa visão, ela é a visão o que? Ela está engajada em alguns tópicos. A nossa visão é o que? A pesca. O que é a pesca? Primeiro o P, proclamar. Segundo, ensinar. Terceiro, servir. Quarto, comungar. E quinto, adorar ao Senhor. A nossa visão existe para quê? Para servir o próximo, aquele exemplo de Jesus Cristo. E a nossa missão é o quê? Ide por todo o mundo, fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, uma ordem de Jesus Cristo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós estamos nesse âmbito e é sempre um privilégio. Eu digo que adorar a Deus não é peso, não é cargo, não é um fardo, mas é um privilégio de você sentar a uma mesa com o Pai e Ele servir ali o alimento para nós. Pastor, nesse tempo, o senhor já teve vontade de largar o pastorado e ficar de banco, tipo assim, largar a presidência, a direção? Já deu vontade de largar o ministério e falar, a partir de hoje eu vou procurar um ministério, vou congregar, não quero mais liderar a igreja, tá difícil, tá demais? Eu tenho um fato curioso sobre isso, né? Uma vez chegaram, pastor, tem um povo orando para fechar a igreja. Aí essa pessoa falei, me fala quem é, né? Que eu vou me juntar a ela para nós reunir força para ver se Deus ouve, né? Porque não é fácil estar numa liderança, não é fácil estar cumprindo essa missão. É uma missão muito árdua, né? Você falar com as pessoas continuar fazendo coisas ruins, você falar do amor de Deus e as pessoas fazerem ao contrário do que você falou, então é algo muito forte. Então eu, assim, por mim mesmo, eu não exercia o pastorado, porque eu vejo que é um fardo muito sofrido. Mas não é a minha vontade, é a vontade do Pai. Então quando o Pai escolhe algo para mim, o que eu faço? Eu tenho que obedecer e servir da melhor forma possível. Nunca fico triste,
por ter levado pancada, nunca pensei em parar e desistir. Enquanto Deus está comigo, enquanto Deus ele é o meu orientador, eu estou indo em frente, não importa qual situação está à minha frente, porque até hoje não tem barreira que o Senhor ele não derrubou, não há palavra contrária que Ele não derribou, não há impedimento que Ele não tirou. Então até hoje nós estamos caminhando na graça do Senhor e eu creio que será assim até a eternidade. Pastor, essa parte do ministério interfere na sua vida familiar, a sua esposa, a pastora Shirley, seus filhos? Como que é nessa área? Chega ao ponto do ministério tomar o tempo que o senhor teria para fazer alguma coisa com a família, ou o senhor consegue conciliar, ou toda a sua família te apoia, todos eles estão no mesmo barco, dadas as mãos? Como que é essa parte? É algo muito difícil, né? Algo muito difícil porque a gente nunca sabe quando vai acontecer um problema, né? Às vezes nós estamos às 2 horas da manhã, o telefone toca, nós temos que correr para o hospital, às vezes nós temos que correr no necrotério, ou até mesmo numa penitenciária, né? Correr numa comunidade que está acontecendo algo. Então nós, por ser chamados, nós estamos ali de pronto atendimento. E a primeira igreja na minha vida é a minha casa, né? E essa igreja tem que estar sempre em ordem, nós sempre estamos ali no ministério da oração, no ministério da palavra, sempre estamos preparados. Então todos os meus filhos, a esposa, já sabem desse chamado. E eles todos estão preparados. Então, por exemplo, 2 horas da manhã, toca o telefone, pastor, você precisa ir para o hospital que está acontecendo algo lá e o senhor precisa estar lá. Ou na delegacia tal. E o que acontece? Enquanto eu estou me preparando para sair, minha esposa já está preparando algo para levar, o meu filho já está preparando o carro, se tiver alguma coisa para tirar da frente. Então a família trabalha em conjunto com isso, nos servir. E muitas vezes nós estamos com uma viagem marcada, uma viagem ali já feita e a gente vai exercer. E de repente acontece algo no percurso e a gente fala... Conversamos, né? Entramos em acordo, porque tudo é acordado. Se a minha esposa não estiver de acordo, eu não faço. Então nós temos que estar tudo acordado. E ali às vezes nós desmarcamos uma viagem, deixamos de ir para uma viagem para dar ênfase ao ministério do Senhor. Mas com certeza o Senhor lhe recompensa. Tem coisas que Ele faz por nós assim, que a gente fala, como eu estou neste lugar, como eu estou fazendo isso, como eu estou desfrutando dessas maravilhas de Deus. Então Deus Ele proporciona, Ele recompensa tudo aquilo que nós abrimos mão, né? Nós sacrificamos por amor da hora. Mas todos em casa, muitas vezes, se sentiu assim por alguém ser ingrato, por alguém falar mal, por alguém lançar uma calúnia e se sentir mal, né? Falar, não vou no lugar onde o Senhor não é bem-vindo, mas o Senhor muitas vezes fala para nós irmos, né? E amar os nossos inimigos. Pastor, para finalizar aqui, como o senhor vê o ministério, a igreja, como o senhor se vê daqui a 10 anos? Eu me vejo na glória. Eu já não me vejo mais neste mundo, né? Todo dia eu oro para o Senhor e falo, Senhor, prepara, Pai, prepara, que as pessoas possam ouvir o seu Evangelho, né? Porque o mundo ele está muito ruim, muito caótico, e nós sabemos que há um céu maravilhoso, aonde as ruas são de ouro e de cristal, aonde não há dor, aonde não há tristeza, aonde não há choro. Então, para que ficar aqui, né? Para que protelar essa vida aqui na terra? Nós almejamos que o Senhor volte o mais rápido possível, né? Quem dera fosse hoje, né? O Senhor voltar e estarmos com Ele face a face. Então eu não faço projeção, daqui 10 anos eu vou estar, porque a minha vida ela é regida por Deus, né? Hoje eu não esperava estar aqui, hoje eu não esperava estar com o ministério próprio, eu não esperava ter pessoas que eu estaria zelando pela alma delas, eu não esperava, mas o Senhor nos prepara, então o amanhã pertence a Deus. Entendi. Pastor Aziel, muito obrigado, foi um prazer enorme poder tirar esse tempo aqui para conversar com o senhor, de uma sabedoria ímpar, e eu falo isso com muita propriedade, pois tenho aprendido muito com o senhor. Quero agradecer ao senhor, agradecer a todos aqui que nos apoiaram, que estão nos ajudando aí, o pessoal que se dispôs a sair de casa, né, e vai esfriar. Que Deus continue abençoando a vida do senhor, que eu possa fazer parte desse ministério, estar ao seu lado. Agradeço muito, que Deus continue abençoando a sua casa, sua vida, sua família. É um prazer, pastor, congregar. Para mim é uma alegria podermos estarmos
aqui, né, nesse projeto novo. É uma alegria nós fazemos parte, né, disso. Então nós sabemos que quando nós estamos na presença do Pai, tudo que nós colocamos à mão dá certo em nome de Jesus. Então nós somos abençoados por Deus. Então que Deus venha abençoar a vida de todos na presença do Pai. Fique com Deus. Amém.